Cantaremos agora em pé o hino de número 288. Fiel a toda prova. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui na qualidade de Teus filhos, Teus servos, para prestar um culto de adoração ao Teu nome, para dizer-te, Pai, obrigado pelas lutas, acima de tudo, pelas vitórias que tivemos
sangue de Jesus. Nesta manhã tu escolhestes a Joelma para repartir o pão da vida conosco. Que esta tua serva se torne a boca do Senhor nesse momento. Que o Senhor também possa preparar os nossos corações, para que ao escutarmos a esta mensagem, venha falar fundo aos nossos corações. Por favor, Deus, prepara individualmente a cada um aqui, seja com as nossas crianças que estão lá no campolim, com aqueles que estão participando desse evento, abençoa individualmente a cada um deles. Por favor, Deus, dá-nos a tua bênção e que cada um possa tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos nos méritos santos do Senhor Jesus Cristo, para sempre. Amém.
Feliz sábado. Louvado seja o nome do Senhor que você está aqui nessa manhã. Você que foi viajar, você que resolveu ficar aqui. Está no melhor lugar que você na casa do nosso Deus. Bom, para mim é um privilégio. Se eu também não sei um pouquinho, pregando em outras igrejas, mas é sempre um prazer importante quando a gente pode falar em casa. Nós somos em casa, na nossa igreja. E é um privilégio muito grande. A mensagem de hoje, queridos, é a primeira vez que eu vou pegar essa mensagem, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Já faz um tempo, estou me sentindo muito incomodada a pregar esse sermão, a pegar esse tema. E não é um sermão assim gostoso de ouvir, pode talvez não ser aos seus olhos o melhor sermão que você gostaria de ouvir nessa manhã, mas é um assunto tão relevante e que eu acho que deveria ser falado mais aqui na igreja, deveria ser falado mais aqui nos cultos das nossas igrejas. Mas antes de abrir a palavra, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e falar com o Senhor. Pai querido, o Senhor sabe que aqui estou com o coração contrito diante da tua presença, que eu não me sinto digna, Pai, de estar aqui, mas pelos méritos de teu filho, eu venho diante da tua igreja, Pai, para ser porta-voz da tua palavra mais uma vez. E eu peço que o Senhor me esvazie nesse momento, para que eu possa ser cheio do teu Espírito. Santo Deus, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu venha falar as palavras que o Senhor já colocou no meu coração. Ó Pai, eu peço para que o inimigo das nossas almas não obtenha poder para atrapalhar este momento. Eu sei que ele está furioso e ele não quer que esse assunto seja explanado, ele vai tentar de todas as formas roubar a nossa atenção. Mas eu imploro para que o teu Santo Espírito se manifeste. Que cada um aqui, Pai querido, possa estar bem atento e que o solo do nosso coração não seja como aquele solo duro, à beira do caminho, onde passa vento e rouba a palavra, mas que possa ser um solo fértil, Pai, que essa palavra possa frutificar no nosso coração, para que outros também possam ser, por Deus, sair saciados quando estiverem conosco. São bênçãos e favores que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema do sermão desta manhã, eu não costumo colocar muito assim, tema para sermão, sabe? Mas é um assunto que, como eu disse, tem chamado a minha atenção. O título que eu coloquei é: o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Põe para mim esse slide, por favor. Primeiro slide aí. Queridos, é uma coisa que se fala hoje em dia muito pouco, é sobre esse tema de batalha espiritual. É um assunto que quase não se fala dentro das nossas igrejas, da igreja adventista. Em muitas outras denominações a gente ouve falar muito sobre batalha espiritual, sobre possessão demoníaca e sobre muitos outros assuntos. Dentro da nossa igreja eu ouvi gente falar assim, que não se deve comentar sobre esse assunto, que por estarmos cercados da proteção do poder de Deus, o inimigo não tem poder para atuar dentro, o inimigo não atua dentro do povo de Deus. Amém? Por isso, eu louvo a Deus, porque nós temos a certeza que temos um Deus ao nosso lado. Agora, dizer que o inimigo não entra aqui, dizer que o inimigo não é cara de pau o suficiente para ir para dentro do nosso lar, eu costumo dizer que, inclusive, Satanás é um dos membros mais assíduos da igreja. Ele não perde um culto. Sabe por que ele não perde um culto? Porque ele não quer perder uma única oportunidade de tirar a tua atenção. Eu vou te falar o que eu costumo dizer para os meus alunos na hora da meditação todos os dias. Eu repito uma frase do nosso querido, os mais antigos vão lembrar dele, né? Nosso querido missionário José Martins, que é daquela época que ele passou por aqui, lembra? Ele dizia assim, ó: é dos distraídos. Quem vai completar essa frase? É dos distraídos. Ó, tem muita gente naquela época. É dos distraídos que ele gosta mais. Ele, você sabe de quem eu estou falando. Ele é o inimigo das nossas almas. É dos distraídos que ele gosta mais. Então não se distraia nesse momento. Não permita que ninguém tire a tua atenção. E não seja um instrumento nas mãos do maligno para tirar a atenção de ninguém. Fala isso sempre dos meus filhos. Não deixe.
Deus. O problema é que nós, muitas vezes, queremos ir com o nosso braço, com a nossa força. E diz o verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Gente, esse termo cilada, eu fui pesquisar o que quer dizer, de onde veio a origem dessa palavra cilada. A palavra cilada, ela tem uma origem grega, e a palavra em grego é metodeia. Metodeia. Da palavra metodeia veio outras, como por exemplo, métodos, estratégias, tudo tem a mesma raiz. Então vamos entender agora por essa luz, para que possais estar firmes contra as astutas estratégias do diabo, para que você possa estar firmes contra os muitos métodos que ele vai usar na sua vida. Sabe, eu não entendo nada de futebol, não entendo nada de esporte, eu não manjo nada disso. Mas o pouco que eu sei é que se um time vai jogar contra o seu adversário, uma coisa que deve ser muito importante é conhecer contra quem se está jogando, certo? Conhecer as estratégias desse adversário, saber como ele age. Então é muito importante nós estarmos ali, conhecendo onde o nosso inimigo vai nos atacar, para que a gente possa estar aqui, firmes, resistindo contra as ciladas do inimigo. Verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra quem, queridos? Contra os principados, olha só, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto é muito forte. Você está entendendo contra o que você está lutando? Contra quem? Sabe qual é o nosso problema? É que diante de um embate espiritual, a gente não enxerga o nosso verdadeiro inimigo. Está passando por uma luta no teu casamento? Você brigou com o teu esposo? Na verdade, quando você olha aquele homem irado discutindo com você, você deve ver além daquela pessoa que está brigando com você. Você deve ver aquele que está provocando aquela situação. O mundo espiritual ele é muito organizado. Muito organizado. A gente ouve falar muito de crime organizado no Brasil, né? Crime organizado. Crime é mais organizado que a polícia. E o inferno, muitas vezes, é mais organizado que a igreja. Infelizmente. Sabe? Existem hierarquias. Sabe? O inimigo ele trabalha com muitas hierarquias. Eu estava estudando sobre esse assunto. Eles têm hostes de agentes do mal que o único objetivo dele é trabalhar nas famílias. Tem demônios da contenda. Tem inimigo que fala só e age só no casamento. Tem outros que vão agir na vida dos nossos filhos, sabe? E nós devemos aprender as formas que ele age para contra-atacar. Isso é muito sério. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue. Então, a próxima vez que você receber uma afronta do seu cônjuge, lembre-se, não é ele, não é ela, é o inimigo que trazendo. O inimigo que trazendo. Mas tem um lugar. A gente colabora muitas vezes, né? Aí tem gente que fala assim, a gente não pode também espiritualizar todas as coisas. Eu já vi gente falando, por exemplo, eu citei isso em outras ocasiões. Irmã, ora por mim, porque eu tenho morador e estou na minha casa. Talvez o termo que o inimigo está roubando as minhas finanças. Diz o inimigo não tem nem trabalhar. É tu mesmo que é desorganizado, é você que gasta mais que ganha. Né? Tem situação que ele só leva a mão, mas quem faz é a gente mesmo. Mas nós não podemos ignorar que ele age poderosamente na vida daqueles que estão distraídos. Quando nós damos permissão. Porque, queridos, eu aprendi que o mundo espiritual ele é legal. E não é legal na questão de ser uma joia. É legal no que diz respeito à legalidade. Está aí o Francisco e a esposa que sabe dizer mais do que eu, né? De lei, eu não entendo nada de lei. Mas o mundo espiritual é legal. No sentido que Deus, Ele nos deu livre-arbítrio. Deus escolheu assim. E o nosso Deus, Ele se sujeita às suas próprias leis. E é por isso que Ele nos deu livre-arbítrio, é por isso que Ele respeita, né? O nosso
enquanto eu viver, enquanto eu tiver fome, eu vou orar todos os dias pela igreja do Senhor. Eu vou orar todos os dias. Eu fiz aqui uma lista dos principais países que estão sendo, sabe, vítimas desses massacres. As Maldivas, lá existem cerca de 520 mil pessoas que não conhecem Jesus. Saara Ocidental, nunca tinha ouvido falar. 620 mil pessoas. Lá no Marrocos, existem 38 milhões de pessoas. 0,1% apenas é cristão. Eu tenho orado pelo Afeganistão todos os dias, 43 milhões de pessoas. E lá o cristianismo é terrivelmente proibido, queridos. Lá na Somália, existem 18 milhões de pessoas, é uma população 100% muçulmana. Na Argélia, queridos, existem cerca de 46 milhões de pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus. O Iêmen, existem mais 34 milhões. Lá no Irã, mais 99,6. No Tajiquistão, 10 milhões de pessoas. E esses países, sabe o que está crescendo? A igreja perseguida. Eles chamam de igrejas domésticas. Eles se reúnem, queridos, escondidos. Eles não podem ter Bíblias. Na Nigéria, até é permitido. Mas eles estão sendo massacrados pelos muçulmanos e perseguidos, acusados injustamente. Sabe? E na China, muitos dos nossos irmãos estão sendo presos. Nesse exato momento, eles estão presos na China. Eu tenho orado para que o Evangelho chegue na Coreia do Norte, no Nepal, na Índia, na Eritreia e no Sudão, e tantos outros lugares em que a palavra de Deus precisa penetrar. O mundo espiritual é real. Quando a gente pensa que Satanás já usou toda a sua criatividade para o mal, e eu ouço cada tortura terrível, um outro missionário queimado dentro de um pneu, por amor a Cristo, tanta gente. Eu não estou falando da perseguição que aconteceu aos cristãos na Idade Média. Eu estou falando hoje, nos nossos dias, pastor pregando dentro de uma vala, porque eram tantos corpos que não tinham como enterrar, eles faziam muito buraco, uma pilha de corpos assim ao lado, o pastor pregando, dizendo: eu não aguento mais fazer funeral de cristão. Então, queridos, nós estamos aqui, assentados confortavelmente nas planícies de Mamostéria, enquanto a igreja de Deus já está sendo perseguida. Não pense você que a perseguição vai chegar aqui até nós, porque ela vai muito em breve. Se hoje não tão pouco, nós não temos coragem de nos mantermos firmes ao Senhor, fiéis no Senhor. Cantamos, né, que vamos ser fiel a toda prova. Quero ser fiel a toda prova. Será? Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Sabe, eu quero ter essa fé. Quando eu olho a fé dessas pessoas, viralizou também uma imagem de uma mãe presenciando seus filhinhos sendo enterrados vivos. Estou falando de crianças pequenas, menos de 10 anos. Mas ela não negou a fé. Viu seus filhos sendo enterrados vivos. E se fosse eu, se fosse você? O mundo espiritual é real. Satanás está usando todas as artimanhas possíveis para impedir que essas pessoas conheçam a palavra de Deus. Mas ele é um inimigo derrotado, amém? Amém. E eu ouvi esses dias uma história também que me impactou, porque um pastor, nossa, foi um pastor não adventista, um pastor cristão, ele foi sequestrado por, aparentemente, né, com o vestido, com a roupa
movimentos mais fáceis. Então eles conseguiam se locomover melhor e não atrapalhava as tarefas do dia a dia. Então, quando a palavra de Deus fala que nós devemos cingir os nossos lombos, nós devemos colocar o cinto, sabe, da palavra, da verdade, porque fala que nós cingir os lombos com o quê? Com a verdade da palavra de Deus. É aqui que tem a palavra que liberta. É por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. É por isso que ele não quer que você ore. Porque quando você estudar a palavra, os ardis dele na sua vida vão ser desmascarados. Então, cinja os teus lombos para que não haja nenhum impedimento
continua a louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Quando ela vê a amiga, bom dia, sério, obrigada pela balança, ouvir a noite. Aqui não se reconhece a verdadeira fonte dos pensamentos. Ela traz o poder de Jesus contra essa fonte, Satanás e os demônios, e obtém a vitória. Este é um exemplo prático de levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu e você devemos fazer? É isso na prática, o que quer dizer aquele texto que fala da importância de levarmos todos os nossos pensamentos cativos a Jesus. Reconheça quando é o inimigo agindo na tua vida. Meu irmão e minha irmã, quando eu falava das brechas, pode ser que você se identificou com um monte delas. Essa pregação não é para te deixar triste, desmotivado, abrir muita brecha na minha vida e agora. O que nós devemos fazer diante das brechas é fazer aquilo, por exemplo, que o rei Ezequias fez diante das afrontas de Senaqueribe. Ele fez aquele cerco, certo? E o que Ezequias fez? Ele furou as fontes para que o inimigo não tivesse água para beber. E sabe o que mais ele fez? Começou a reparar os muros, mesmo antes do inimigo chegar. Ele começou a reparar os muros, cada fresta ele começou a reparar. Então, eu e você possamos, diante do poder de Deus, edificar também os muros da nossa vida. Que a gente possa ser revestido do poder de Deus. Ele diz assim, ó, verso 32, pode anotar para você ler depois, 2 Crônicas 32, verso 5. E se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, fortificou a mira da cidade de Davi, e fez armas, e escudos e abundância. É isso que espiritualmente eu e você devemos fazer. Nos revestir. E como que a gente pode fazer isso? Eu vou citar só apenas algumas dicas aqui, se você não tem como objetivo, te dar um manual, tá? Mas tem muitas coisas que você pode estar fazendo para aprender mais sobre isso. Primeira coisa, você não precisa temer o seu adversário. Nós não lutamos sozinhos. Tem um livro que eu gosto muito, eu sempre falo, já falo muitas vezes sobre ele, que é esse livro aqui, Ouse Pedir Mais. Muitos dos textos desse sermão eu tirei daqui, e na página 563, eu quero dividir uma frase contigo. Olha o que a autora diz. Não dá para brincar com as trevas e estar no time vencedor. Destrua qualquer coisa do reino da escuridão em sua vida, ou qualquer coisa que comprometa o seu relacionamento com Deus. Nós devemos fazer uma análise do que está me afastando de Deus. O diabo não vai ficar feliz e a luta será ferrenha, mas o Senhor o ajudará. Amém? Em todo o poderio satânico não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças daqueles que estão sem nenhum vigor. Isso é muito forte
Gabriel Estevão. Já deve ter visto o testemunho dele. E lá no canal dela, ela trouxe essa série que é fantástica. Eu gostaria que vocês assistissem essa série. Olha o título da série: Guerra Espiritual. É tremendo, cada episódio mais maravilhoso do outro. Olha só, no primeiro episódio, ele conta a experiência dele, a esposa possuída pelos demônios durante anos. Como eles conseguiram se libertar. No segundo episódio, ele fala como os demônios atacam. O terceiro episódio, portas espirituais. Depois ele vai falar de limpeza espiritual. Aprenda como fechar as portas. No episódio 5, como usar as armas de Deus na guerra espiritual. Depois, a batalha invisível dentro da família. É poderoso demais. Você não deveria deixar de assistir esse sermão, queridos. Casais sob ataque. É poderoso demais. E aí, por último, ele conta o testemunho da vida dele antes mesmo de casar. Como ele já era atacado pelo inimigo. E você está entendendo que nós estamos numa guerra real? Sabe, a primeira coisa que nós devemos fazer é analisar a nossa casa. Porque tem brechas através de objetos. Eu escolhi um apenas para a gente falar. Sabe, muitos aqui, muitos dos nossos filhos pequenos gostam muito desse personagem. Talvez porque muitos de vocês já levaram seus filhos ao cinema para assistir esse filme. Lilo e Stitch. Sabe, se o povo de Deus tivesse a visão espiritual, entenderia o perigo que está colocando dentro da sua própria casa, colocando esse tipo de coisa diante dos seus filhos. Passa para mim o próximo. Mas parece ser um filme tão interessante, né? Ela fala de família, sabe? Fala sobre amor, fala sobre coisas tão bonitas. A proposta é tão interessante. Se você analisar o enredo geral do filme, pelo contrário, é uma temática boa, bonita. Queridos, só que Satanás, ele não vai aparecer de chifre e rabo para ninguém. Ele se disfarça por trás de ataques espirituais na mente dos nossos filhos, por muitos objetos que nós mesmos compramos. Essa personagem ali, ela tem uma bonequinha. Primeiro que a história se passa num ambiente de acordo com a prática do quê? Quem sabe dizer? Tudo. O cenário, o contexto envolve o quê? Tudo. E nós, filhos de Deus, estamos levando os nossos filhos para assistir coisas com um cenário como este. Essa bonequinha dela, deixa eu passar para o próximo, está sendo inclusive comercializada. Tá? E muitas crianças estão adquirindo essa bonequinha dali. E essa bonequinha é uma boneca de voodoo. Na verdade, o próprio nome, Stitch, quer dizer o quê? Costurado. Dá pontos. Costurado. Te lembra alguma coisa? Abre o olho, povo de Deus. Está totalmente relacionado. Alguém pode dizer assim, mas a Gabriela está espiritualizando demais. Não tem nada a ver. É só um filme. É só um brinquedo. É só um personagem. Será, meus irmãos? É exatamente isso que o inimigo quer que a gente pense. Não é só uma boneca, não é só um filme. Passa para o próximo. Isso aqui são alguns pedacinhos de trechos do filme. Talvez você já assistiu com seus filhos e não se deu conta disso. Um filme, não sei se você consegue ver, se pudesse apagar essa luz aqui na frente. Ali mostra a Lilo fazendo um ritual de voodoo. Nessa hora ela está muito brava, porque ela não tem família e os amiguinhos têm família. Então ela fala assim, eles precisam pagar. Ela quer se vingar dos amigos. Então ela usa colheres ali, como se fossem bonequinhos. Ela coloca dentro daquele pote cheio de água e ela chacoalha, ela invoca um ritual. E é isso que a gente está fazendo com nossos filhos. Tem uma parte, olha o livro que aparece no filme. Práticas voodoo. Será que eu estou vendo coisa demais? Será que eu estou espiritualizando demais? E é só um filme que eu estou vendo coisa que não existe? Acorda, povo de Deus. A gente precisa acordar para a situação. Olha lá. O moço maior é que você tem. Eu não fiz uma montagem. Isso está no filme. Sabe? Esse é o mais antigo. Não é esse recente. A temática é a mesma. Pode passar. Queridos, e aí eu não falei com você já, mas eu tomei a liberdade de trazer essa foto aqui. Até assim. Há muito tempo eu orei pela minha irmã, para que o Senhor Deus abrisse os olhos dela.
eu não posso lançar nenhum feitiço contra a sua casa. Mas comece a você fazer qualquer uma dessas coisas, e de onde eu estiver, eu posso sim amaldiçoar a sua casa. Então pode ser que na sua casa você está dando legalidade para Satanás agir em alguma área da sua vida, colocando diante dos seus olhos, da vida dos seus filhos, magia, todo e qualquer tipo de magia, encantamento, seja leitura, seja filme, seja série. Apareceu magia, apareceu sobrenatural, não assista. A nossa televisão tem sido portais espirituais para que Satanás tenha filmes de muita violência. Tudo isso são portais para que Satanás tenha acesso à nossa casa. Em nome de Jesus, eu e você possamos estar revestidos da couraça da justiça. Não vai dar tempo para a gente ler todo o verso de Efésios, mas eu quero encerrar, queridos. Encerrar falando essa frase do livro O Poço Pedir Mais, a página 174, diz assim: a vitória é possível em Cristo. Apenas continue se apegando a Ele até a vitória se cumprir. Se nos firmarmos sobre a palavra de Deus, não falharemos. Não importa os obstáculos diante de nós, não importa a enormidade das montanhas, nem a aparente significância dos detalhes. Sigamos o chamado divino para reconstruir nossos muros espirituais e nos fortalecer. Precisamos ter a ousadia, não apenas de nos levantarmos totalmente vestidos com a armadura de Deus, mas permanecer de pé. Amém? Que Deus nos abençoe. Leia Efésios 6 novamente, você já conhece. Mas se a puder de cada uma daquelas áreas diariamente, é perigoso sair de casa sem Deus. É perigoso sair de casa às pressas sem colocar a tua família debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Ele possa fortalecer individualmente. Faça uma faxina espiritual na tua casa. Que Satanás não tenha poder sobre a tua família e sobre o teu lar. Em nome de Jesus.
desperta a tua igreja, em especial, por cada irmãozinho que se encontra aqui, pelos nossos irmãos aqui no Jardim Paulista, pelos amigos